Olá, sou o professor Dr. José Eleutério, estou aqui novamente. E agora nós vamos conversar um pouco sobre a importância da testagem para a clamídia trachomatis na Neisseria gonorreia na prática diária. É interessante a gente observar dados dos Estados Unidos, que é onde existem estatísticas mais seguras, o crescente diagnóstico de casos de clamídia trachomatis na população. Vocês conseguem observar uma curva crescendo de uma forma extremamente importante, com um grande número de casos sendo diagnosticados ainda, próximo de 2020. Quando se faz um estudo sobre essa relação de infecções, levando em conta tanto a idade como o sexo, a gente observa que é mais frequente nas mulheres e é mais frequente nas mulheres jovens, com menos de 24 anos. Então, é um público extremamente suscetível a essa infecção por clamídia trachomatis. Quando se vai observar na evolução do tempo essa frequência com esses grupos etários de mulheres lá nos Estados Unidos, entre 2010 e 2019, se observa mais uma vez a predominância nessa faixa de 15 a 24 anos. É uma infecção que é silenciosa, né? Não tem sintomas, na maioria das vezes. Em poucas vezes os sintomas poderão ser observados, mas não tem sintomas, em especial entre as mulheres. Pode dar sintoma de uretrite nos homens, com corrimento uretral claro, e tem como complicações epididimite, infertilidade e artrite. E na mulher, 80% ou mais sem sintomas, vai deixar como herança uma doença inflamatória pélvica, com dor pélvica crônica, com infertilidade, com maior risco de hipertensão ectópica, e na gravidez, abortamento, trabalho de parto prematuro e amniorrex prematura. Lembrando, dados de Dr. Steve Wittig, em 2010, que predomina a ausência de sintomas, a clamídia é a maior causa de infertilidade tubária, e a resposta imune à infecção, e não ao organismo em si, que leva a essa oclusão tubária. Para prevenir infertilidade e perda gravídica associada à clamídia, é imperativo identificar e tratar precocemente a infecção, antes que se desenvolva uma resposta imune a HSP, Heat Shock Protein. Esse foi um trabalho que nós participamos, em que fazia uma meta-análise sobre a associação de clamídia trachomatis, infecção por clamídia trachomatis, morbidade e mortalidade perinatal. E foi bastante evidente essa associação, e nós concluímos que o diagnóstico e o tratamento da sepsis durante a gravidez pode reduzir a morbidade e mortalidade associada à infecção por clamídia. Aqui você observa alguns riscos relativos: trabalho de parto prematuro 1,35, baixo peso ao nascer 1,52 e a mortalidade perinatal 1,84, duas vezes mais, quase que duplica o risco quando você tem infecção por clamídia. Os órgãos americanos já sugerem rastreio da clamídia trachomatis, tanto em mulheres não grávidas como em mulheres grávidas. Em mulheres não grávidas, de uma forma geral, mulheres com 24 anos ou menos, ou aquelas que têm algum comportamento de risco, e esse rastreio teria um intervalo anual. E nas grávidas, todas as mulheres grávidas, embora alguns organismos falem em mulheres jovens, mas alguns já falam em todas as mulheres grávidas, com rastreio no primeiro trimestre e no terceiro trimestre para a identificação, obviamente, e o tratamento da clamídia trachomatis. Já na Neisseria gonorreia, ela teve um pico na década de 70, 80, depois teve uma queda, e observem agora que nesse início do século XXI começa a ter uma subida também, lembrando da grande quantidade de cepas resistentes às quinolonas e a outros antibióticos. Também causa no homem a uretrite, na uretrite gonocócica, e na mulher predominantemente assintomático. E na mulher tende a causar mesmo os fatores que estão associados com clamídia, ou seja, dor pélvica crônica, infertilidade ectópica, abortamento, trabalho de parto prematuro e amniorrex prematura. É bem interessante uma revisão sistemática e meta-análise, fazendo um estudo da associação na Neisseria gonorreia e os efeitos adversos na gravidez, em que os autores chegam às seguintes mensagens-chave. Mulher com Neisseria na gravidez, mais provavelmente vão experimentar mau prognóstico no seu parto.
incluindo trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal e oftalmia neonatal. A naicéria foi fortemente associada com o parto pré-termo, principalmente em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e novos estudos são necessários para que se tenha uma melhor evidência do benefício do diagnóstico e tratamento da naicéria gonorreia na gravidez, principalmente nesses países de terceiro mundo. Mensagem final, então, que eu gostaria de deixar para vocês. Chlamydia trachomatis é uma bactéria que, quando infecta, na maioria das vezes não tem sintomas, especialmente entre as mulheres. A naicéria entre as mulheres também não causa sintomas na maioria das vezes. Clamídia não tratada pode induzir complicações, principalmente por conta da resposta imunológica contra as suas proteínas. Clamídia e naicéria estão associadas a complicações em mulheres jovens, doença inflamatória pélvica e suas consequências, e estão associadas a complicações na gravidez e risco para o concepto. Portanto, consideramos que é urgente a testagem para Chlamydia trachomatis e naicéria gonorreia na prática clínica. É importante que os profissionais de saúde tenham ideia com relação a isso e façam um rastreio sistemático dessas condições, de forma que o futuro agradece. Muito obrigado.